Nós vamos meditar na palavra do Senhor e eu quero voltar a Eclesiastes. Apesar de estarmos no mês da família, orando e perguntando ao Senhor, Senhor, o que nós vamos fazer? O que o Senhor quer falar com a igreja? Nós chegamos no capítulo 4 de Eclesiastes, irmãos, e não tem como parar. Nós vamos ter que caminhar. E esse texto, ele tem tudo a ver com a sua família. Mas não só com a sua família, com o seu trabalho, com os seus amigos, com os seus relacionamentos. Então, nada mais oportuno do que iniciarmos o mês da família aqui em Eclesiastes, capítulo 4. E eu vou ler o texto, todo o capítulo são 16 versos. Pode ser, vou fazer um combinado aqui, pode ser que eu tenha que dividir esse texto em duas partes, pode ser. À medida que o Senhor for nos orientando aqui. Porque um assunto é muito precioso e eu não queria correr com esse assunto. Então, pode ser que a gente faça aqui em duas partes. Se Deus nos conduzir e for uma só, nós vamos pegar esse texto então e vamos trabalhar todo ele. Mas que você hoje carregue aí no seu coração e guarde na sua vida aquilo que Salomão tem nos ensinado a respeito da vida, uma vida com Deus e um observar da vida sem Deus. E que nós possamos meditar isso e trazer isso para a nossa casa, para a nossa família e para o nosso dia a dia. Eclesiastes capítulo 4, leiamos o texto que diz: Vi ainda todas as opressões que se fazem debaixo do sol. Vi as lágrimas dos que foram oprimidos, sem que ninguém os consolasse. Vi a violência na mão dos opressores, sem que ninguém consolasse os oprimidos. Pelo que tenho por mais felizes os que já morreram, mais dos que os que ainda vivem. Porém, mais que uns e outros, tenho por feliz aquele que ainda não nasceu e não viu as más obras que se fazem debaixo do sol. Então, vi que todo o trabalho e toda a destreza em obras provém da inveja do homem contra o seu próximo. Também, isto é vaidade, correr atrás do vento. O tolo cruza os braços e come a própria carne, dizendo: melhor é um punhado de descanso do que ambas as mãos cheias de trabalho e correr atrás do vento. Então, considerei outra vaidade debaixo do sol, isso é, um homem sem ninguém, não tem filho, nem irmã. Contudo, não cessa de trabalhar, e seus olhos não se fartam de riquezas. E não diz: para quem trabalho eu, se nego à minha alma os bens da vida? Também, isso é vaidade e enfadonho trabalho. Melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. Porque se caírem, um levanta o companheiro. Ai, porém, do que estiver só, pois caindo não haverá quem o levante. Também, se dois dormirem juntos, eles se aquentarão. Mas um só, como se aquentará? Se alguém quiser prevalecer contra um, os dois lhe resistirão. O cordão de 3 dobras não se arrebenta com facilidade. Melhor é o jovem pobre e sábio do que o rei velho e insensato, que já não se deixa admoestar, ainda que aquele saia do cárcere para reinar ou nasça pobre no reino deste. Vi todos os viventes que andam debaixo do sol com o jovem sucessor, que ficará em lugar do rei. Eram sem conta todo o povo que ele dominava. Tampouco os que virão depois hão de regozijar nele. Na verdade, que também isso é vaidade e correr atrás do vento. Feche seus olhos, peça ao Senhor que fale o seu coração. Deus, obrigado pela sua palavra viva, transformadora, eficaz. Que o seu poder opere em nós e que o Senhor use, Deus, o texto que já foi lido para que nossa vida, ó Deus, seja edificada por meio das aplicações deste texto. Em nome de Jesus. Amém e amém. Meus irmãos, nós iniciamos aqui já há algumas semanas este livro tão precioso. E para você que nos visita, para você que não teve a oportunidade de ouvir sobre os capítulos anteriores, nós precisamos trazer à memória o que está acontecendo neste livro, o que está acontecendo com este homem.
Este homem é um rei, o rei Salomão, filho de Davi. Este homem foi um homem que, ao suceder o seu pai, ele teve uma oportunidade de pedir a Deus aquilo que ele quisesse. E este homem, ele não pede riquezas, ele não pede a destruição dos seus inimigos, porque era muito comum. As guerras eram comuns e as pessoas, os reinos, eles avançavam e cresciam mediante as guerras e tomavam as terras vizinhas e aí iam conquistando as terras. Mas ele não pede isso, ele não pede a derrota dos inimigos, ele não pede riquezas, ele não pede poder, ele pede a Deus, o que ele pede? Sabedoria. Por isso, Deus diz a ele assim, olha, como você me pediu sabedoria e você não me pediu essas coisas, eu vou lhe dar tanto sabedoria como eu vou lhe dar riquezas e eu vou lhe dar descanso dos inimigos. Aquilo que ele não havia pedido, o Senhor resolveu conceder a este homem. A ponto de Salomão, Deus dizer a ele o seguinte, olha, não haverá rei antes de você, e nem depois de você, ou homem qualquer com sabedoria tal como a sua. Nem antes e nem depois. Salomão foi um homem privilegiado. Salomão foi um homem que Deus deu a ele descanso. Mas o que me chama a atenção é que o fato de Salomão ter sido um homem muito sábio e ter recebido de Deus toda essa dádiva e toda essa graça, não fez dele um rei lá, essas coisas, não. Salomão cometeu os seus erros graves. O final da sua vida foi um final de muita idolatria. Salomão foi um homem que teve 1000 mulheres, e ele não precisava disso, e ele nem podia, porque a lei do Senhor ia contra isso que ele estava fazendo. Ele pega mulheres em outros povos, que vão trazer os seus ídolos, e os seus deuses, e o final da vida de Salomão, ele está como? Adorando os deuses das suas mulheres. Aquilo que Deus havia proibido. Salomão foi um homem que, se você observar Roboão, quando Roboão assume o reinado, e ele agora vai conversar com os anciãos que eram conselheiros de seu pai, Davi, diz a Roboão o seguinte, Roboão, torna o jugo nosso um pouco mais leve, porque o seu pai colocou um jugo como, irmão, sobre nós? Pesado, vocês já tinham reparado isso? A gente olha para Salomão como se fosse um rei muito bom, né? Um rei muito sábio. Salomão não foi lá essas coisas não, irmãos. Salomão foi um homem que impôs um jugo pesado sobre o povo. Salomão foi um homem que adorou a outros deuses no final da sua vida, que se rendeu a todos os prazeres. Salomão está escrevendo este livro no final da sua vida, justamente para registrar tudo aquilo que ele havia feito, e muitas coisas que ele fez não foram coisas boas. Salomão então começa a escrever esse livro, e ele começa a mostrar uma vida sem Deus. Ele começa a observar a vida sem considerar o Senhor. E nós não podemos deixar de trazer isso sempre que lemos Eclesiastes. Salomão está olhando para a terra, está olhando para os homens, está olhando para os povos, para os governos, para o seu próprio reino, e ele está dizendo assim, olha, eu vi debaixo do sol. Então, todas as vezes que você ouvir essa expressão, lembre-se, debaixo do sol é uma expressão que ele está dizendo que eu não estou considerando Deus. Eu não estou considerando o domínio de Deus, o poder de Deus. Eu estou olhando para os homens, para a terra, avaliando esta vida aqui debaixo do sol, sem Deus, e então eu estou chegando a algumas conclusões. E ele então começa no seu capítulo 1, a olhar para a vida, e ele vai dizer assim, olha, a vida sem Deus é muito sem graça. A vida sem Deus é enfadonha. Eu olhei para a vida debaixo do sol e o trabalho ele é cansativo. Eu olhei para as gerações, e geração vai, geração vem, geração vai, geração vem, tudo permanece do mesmo jeito. Nasce hoje, morre amanhã, nasce outro, morre depois, nasce, morre, nasce, morre. Ele olha para o sol e diz assim, olha, o sol nasce aqui e se põe ali todos os dias, nasce aqui e se põe ali. E isso é muito chato. Ele olha para a dinâmica da vida e ele vai dizer que essa dinâmica, ela é enfadonha, e ele usa então a expressão vaidade. Vaidade é uma bola de sabão, é uma fumaça que você não consegue pegar. Então, quando ele vai dizer que isso é vaidade, ele vai dizer que essas coisas são vaidade, não se pode pegar, não se pode sustentar. Pode ser até bonito,
mas você não consegue capturar. Salomão, então, deixa de ser este homem que vai avaliar a vida agora e definir que isso é uma canseira, os olhos não cansam de ver, os ouvidos não cansam de ouvir, isso tudo é muito chato, isso tudo é cansativo, então eu vou procurar agora o sentido da vida. E ele começa a procurar o sentido da vida no verso 12 do capítulo 1. E aí ele vai chegar a algumas conclusões, porque ele vai aplicar o seu coração a conhecer o sentido da vida, a descobrir o sentido da vida, a informar-se com sabedoria. E ele diz o seguinte, ele olha para o trabalho e diz assim, Deus colocou um trabalho enfadonho para nós, hein? Esse negócio de trabalhar, isso é enfadonho. Isso é correr atrás do vento. Mas ele olha para as obras que se faz debaixo do sol. Ele olha para tudo aquilo que o homem é capaz de fazer. E ele não consegue achar um sentido para a vida naquilo que os homens podem fazer. Mas ele também vai buscar a sabedoria no verso 17. Ele vai buscar conhecer a sabedoria, ao máximo possível de sabedoria, mas também a loucura e a estupidez. E ele olha para tudo isso e ele não acha sentido na vida nenhuma dessas coisas. Aí Salomão, ele vai agora então buscar satisfação. Olha, eu não consegui na filosofia. Eu estudei tudo, eu procurei tudo, eu pesquisei tudo, e eu não encontrei nada, sentido algum. Mas então eu vou procurar satisfação. E ele começa a procurar satisfação. E ele começa a procurar satisfação no capítulo 2, aonde? Naquilo que pudesse fazer rir. Naquilo que pudesse o dar alegria. Ele vai nos stand-ups da vida, ele vai no circo da vida, ele procura aqueles que possam o alegrar e o fazer sorrir. E ele chega a uma conclusão no verso 2. Ele diz assim, olha, é loucura o riso. O riso é loucura. E a alegria serve para quê? Porque ele disse que, quando ele vai dizer isso, ele vai dizer que você sorri agora, mas se você não tem Deus, se Deus não faz parte da sua vida, se a sua vida é considerada apenas debaixo do sol, se Jesus não é o dono da sua vida, a sua alegria ela é incompleta. Alguém pode fazer você rir, você pode ter algum momento de satisfação, você pode ter um momento de muita alegria, mas isso vai acabar. E quando isso acabar, não lhe resta nada. A ponto dele dizer que isso é loucura. Mas ele continua procurando satisfação. E ele procura satisfação exatamente aonde? Naquilo que os homens fazem de mais louco. E ele vai para a bebida, e ele vai para... Ele procura assim, olha, me fala o que os homens são capazes de fazer, que eu quero fazer também. Lá no verso 3 ele vai dizer isso. E ele procura fazer as coisas loucas. Ele procura fazer aquilo de mais louco que o homem pode fazer. E ele diz assim, olha, isso também não me preencheu. Eu não encontrei satisfação em nada disso. Aí ele começa então a buscar nas posses. Aí ele vai dizer, olha, eu plantei vinhas, fiz jardins, pomares, eu fiz açudes, eu comprei servos, comprei servas, tenho servos nascidos em casa, eu fiz tudo isso, mas eu também não encontrei satisfação nas posses. Mas eu já sei o que vai me trazer satisfação. O poder, o status vai me dar satisfação. Aí ele vai dizer no verso 8, eu amontoei para mim então prata, ouros, tesouros de reis e províncias. Eu pus para mim cantores, pessoas que vão cantar para mim. Eu vou fazer um show enorme aqui. Vai ter show todo dia aqui na minha casa, no meu palácio. Vai ter cantores e cantoras. E nós vamos ter festa todos os dias aqui. E eu vou mostrar o grande status que eu tenho. E ele também não encontra nada no status. Mas ele diz assim, eu vou arrumar muitas mulheres. E então ele passa a ter 1000 mulheres, as princesas de todos os reinos que ele podia encontrar, e ele ainda assim não encontra satisfação. Ele vai chegar no verso 12, e ele vai se deparar com uma grande realidade. A realidade é que todo homem vai enfrentar a morte. E quando ele se depara com essa realidade, ele começa a descrever, em primeiro lugar, a sabedoria, e ele diz assim, de que me valeu todos os meus diplomas, de que me valeu fazer uma graduação, 2 graduações, 3 graduações, fazer pós-graduação, outra pós-graduação, fazer um mestrado, mais um mestrado, mais um mestrado, outro doutorado, e ter uma parede atrás da minha mesa cheio de diplomas. E ele diz o seguinte, o estúpido e eu vamos para o mesmo lugar. Eu gastei. E o estúpido, aquele que não tem nenhum diploma, vai para o mesmo lugar que eu. Mas ainda assim ele diz assim, olha, melhor é ser sábio do que ser estúpido. Porque Salomão está dizendo assim, ache o equilíbrio.
Salomão, em todo o tempo, está mostrando para a gente que uma vida pode ser vivida com equilíbrio. Onde você pode ser sábio, ele vai sempre considerar, observe os textos que nós temos, ele sempre vai considerar a sabedoria como sendo algo pior ou melhor? Pior ou melhor, irmãos? Melhor. A sabedoria é sempre melhor. Mas ele diz assim, olha, só que eu busquei tanta sabedoria, e eu e o estúpido nós vamos para o mesmo lugar, e essa sabedoria, os meus diplomas não vão servir para nada. Aí ele olha para o trabalho. Quando ele chega no verso 18, ele diz assim, e tem uma coisa muito pior. Trabalhei, juntei, e agora sabe lá o que o meu sucessor vai fazer com o que eu juntei. E quando nós olhamos para a história, Roboão foi o seu sucessor. E sabe o que Roboão fez com o que ele juntou? Separou. Perdeu. De 12 tribos, ele ficou só com 2. Porque quando o seu pai pôs um fardo pesado, ele não ouviu o conselho dos anciãos, ele ouviu o conselho dos jovens. E os jovens dizem para ele assim, ó, fala que o seu dedo mínimo é mais grosso que o lombo do seu pai. Fala com esse povo aí, que seu pai castigou eles com açoites, e que você vai castigar eles com escorpiões. Foi o que Salomão questionou antes. Tudo que eu conquistei, tudo que eu juntei, tudo que eu vivi, vai ficar para quem? Eu não sei o que esse menino vai fazer. Esse menino fez isso, dividiu as tribos. E perdeu 10 de 12 tribos. Salomão, então, no capítulo 3, ele vai entender a dinâmica da vida. E ele começa o capítulo 3 dizendo assim, olha, tudo tem um tempo determinado para todo propósito. Tem um propósito para todas as coisas debaixo do sol. E ele usa aqui várias situações, há tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar, tempo de colher. Ele vai trazer o tempo de afastar, o tempo de abraçar, o tempo de buscar, o tempo de perder, tempo de amar, tempo de odiar, tempo de guerra e tempo de paz. E ele vai dizer que todas essas coisas têm um propósito, todas essas coisas têm um fundamento, tudo isso tem uma razão de ser, aonde Deus, o Deus Todo-Poderoso, ele tem um controle sobre essas coisas. E então, quando ele chega no verso 9 em diante, ele vai agora nos orientar a não desperdiçar o nosso tempo. E ele traz aqui 4 ensinamentos. O primeiro deles, para você desfrutar do seu trabalho, no verso 9 e 10. Porque ele vai dizer que o trabalho foi Deus quem constituiu. Foi Deus quem criou. E você pode desfrutar daquilo que Deus criou. Então, quando ele traz Deus, observe isso. Quando ele pega o Senhor e ele traz o Senhor, ele vai dizer assim, aquilo que o Senhor fez é bom. E é muito bom, desfrute disso, para de perder tempo e desfruta do seu trabalho. Mas ele vai dizer também, no verso 11, que ninguém pode descobrir os segredos de Deus, e isso é muito precioso. Porque o homem corre atrás das coisas, ele corre atrás do conhecimento, ele corre atrás de compreender o sentido da vida, porque ele quer descobrir aquilo que Deus escondeu. Ficam discutindo teologias, ficam discutindo sobre o futuro, ficam discutindo sobre várias coisas na tentativa de descobrir aquilo que Deus não nos revelou. E Salomão fala assim, para aí. Para de ficar tentando descobrir aquilo que Deus não revelou. Para de perder seu tempo, você está perdendo tempo. Mas ele vai falar também, no verso 16 e 17, para que a gente não seja justiceiro. Para que a gente não faça justiça com as próprias mãos, para que nós não sejamos as pessoas que vão achar que vão resolver o problema do mundo, e que nós vamos fazer justiça com tudo que nós achamos que tem que fazer. Porque nós olhamos para as Escrituras e nós temos um Jesus que há de trazer a juízo. Nós temos um Jesus que é o justo, nós temos um Jesus que ele julgará vivos e mortos. Salomão, então, ele termina este capítulo 3 dizendo que nós não devemos querer ser melhor do que os outros. Não queira ser melhor do que ninguém. Seja você mesmo. Não desperdice a sua vida querendo ser melhor do que o outro. Só que quando ele termina esse capítulo, parece que alguma coisa ainda está faltando. Parece que tem um problema, que tem um dilema, que Salomão ainda não chegou nele. E talvez a sua Bíblia esteja com um título assim, olha, as tribulações da vida.
Talvez seja o título que tem aí na sua Bíblia. E quando eu olho para este título, não tenho como mudar este título. Porque Salomão está olhando agora e está dizendo assim, olha, mas a vida é muito mais do que isso. E quando eu olho para a vida, eu encontro muitas tribulações. Quando eu olho para a vida, eu encontro muita perversidade. Quando eu olho para a vida, eu encontro muitas coisas ruins. E eu quero chamar a sua atenção, que você vai observar que muitas vezes você tem, logo nesse capítulo 4, no verso 1, você tem assim, olha, o verbo, vi. Salomão não está falando de uma ideia. Salomão não está dando uma orientação como um professor se assenta e, baseado na história, traz uma concepção. Como eu estou fazendo aqui nesse momento. Salomão está dizendo assim, eu vi. Os meus olhos viram. Eu vivenciei isso. Eu experimentei essas coisas. E quando eu olho para o mundo, e quando eu olho ao redor, este homem com todas as credenciais possíveis, que tinha todo o recurso para viajar e andar pelo mundo, a ponto de ter mulheres de todos os reinos possíveis ao seu redor. Salomão não foi um homem que ficou sentadinho no palácio, não, irmãos. 24 horas por dia, não. Salomão foi um homem que desfrutou do que ele quis. Foi nos lugares que o seu corpo desejou. Tudo que os seus olhos viram, ele diz que não lhe negou. Salomão está dizendo assim, olha, em todas as minhas andanças, eu vi muita tribulação. Eu quero falar com você sobre como vencer as tribulações. Porque apesar de Salomão ver as tribulações, ele dá para a gente a chave. Ele mostra para a gente como que nós podemos vencer as tribulações. E ele começa então, e é o que eu vou fazer hoje. Vou dividir isso aqui em duas partes. Hoje nós vamos fazer a apresentação das tribulações que ele enxerga. O que Salomão vê? O que Salomão está enxergando quando ele olha para esse mundo? Então, em primeiro lugar, Salomão está vendo um mundo cheio de opressões. Então, leia comigo o verso 1. Vamos lá, todos juntos? O texto diz, vi ainda... Segura aqui. Esse rei está olhando para o mundo e está dizendo assim, olha, eu estou vendo um negócio terrível. O que eu vejo quando eu olho para o mundo são opressões. Irmão, Salomão está escrevendo isso há quase 3.000 anos antes de nós. Preste atenção e imagina se Salomão estivesse aqui hoje, olhando o mundo hoje. O que Salomão escreveria? Você acha que ele escreveria algo diferente? Você acha que Salomão passaria pelo mundo? Você acha que Salomão, ele daria uma volta aí pelo Brasil, pelos estados brasileiros? Você acha que Salomão ia dar uma volta pela América do Sul? Ele ia lá na América do Norte? Ele ia dar uma volta lá na Europa, na Ásia? Vocês acham que Salomão escreveria algo diferente disso, irmãos? Sim ou não? Salomão está vendo o que a humanidade é. Salomão está olhando para o homem e está dizendo assim, o que eu vejo é opressão. E ele está dizendo, eu vi as opressões que se fazem aonde? Debaixo do sol. Preste atenção. Nós estamos vendo Salomão falando de uma opressão e ele está desconsiderando Deus, porque nós precisamos compreender que o povo de Deus está guardado debaixo da sombra do Altíssimo. Precisamos compreender que quando nós consideramos Deus, por mais que o mundo esteja debaixo de opressão, o povo de Deus vive uma paz que excede o entendimento. Mas ele está considerando debaixo do sol, e o que ele vê debaixo do sol é uma opressão tamanha. E ele diz assim, olha, eu vejo as lágrimas dos que foram oprimidos. Eu olho para as pessoas, aqueles que estão sendo oprimidos, e eu consigo ver as lágrimas, o choro, o grito, o clamor, o desespero. E ele vai dizer o seguinte, ele olha para as lágrimas, e ele vai olhar e não tem ninguém para consolar aquele que está aflito. Não tem ninguém para consolar aquele que está sendo oprimido. Ele vê opressão, ele vê choro, ele vê violência.
Ele diz, olha, vi a violência. Eu vi a violência na mão dos opressores, sem que ninguém consolasse os oprimidos. Irmão, se nós temos que observar algo que Salomão está dizendo, é que este rei que não foi tão bom assim, foi também um opressor. Foi aquele que os seus conselheiros disseram assim, alivia a carga, alivia um pouquinho aí. Reverendo Hernandes Dias Lopes, ao expor esse texto, ele trata essa primeira parte, até o verso 3, como se fossem os tribunais. Como se fossem os juízes, julgando as causas do homem. E ele vai dizer assim, se observarmos a justiça dos nossos dias, nós vamos ver como a nossa justiça é falha. Nós vamos ver como as pessoas que estão sendo oprimidas não conseguem receber o carinho, o alívio, o alento. E nós precisamos observar em nossa volta e saber que opressão ainda é uma das tribulações que nós enfrentamos hoje. Nós não temos como fugir disso. Uma vida debaixo do sol, ela é vivida com muita opressão. Mas ele não para por aí. Ele vai dizer o seguinte, olha, essa opressão ela é tão ferrenha, esse negócio é tão feio, que ele entra num colapso aqui, né? Ele diz assim, olha, verso 2, vamos ler comigo, verso 2 e 3? Vamos lá, o texto diz, pelo que tenho, quem? Mas, porém, irmãos, preste atenção, Salomão está tão desesperado com a opressão, com a injustiça, com as lágrimas, com a dor, que Salomão entrou num colapso aqui. Ele falou assim, olha, melhor é o que já morreu. Melhor do que o que já morreu é o que não veio ainda. Porque ele não veio ainda e ele não viu a maldade e a impiedade que há nesse mundo. Irmão, Salomão falou mentira, irmãos? Você sabe qual que é a conclusão que eu tenho chegado no livro de Salomão? Deus permitiu que Salomão vivesse todas as coisas possíveis para um ser humano. Para que ele pudesse registrar isso e dar para nós. Para que nós pudéssemos olhar tudo o que ele viu, e tudo o que ele viveu, e tudo o que ele experimentou, e saber que é exatamente isso que nós vivemos, e não cometermos os mesmos erros que ele. Nós nos tornamos cada vez mais indesculpáveis quando olhamos Salomão escrevendo. E nós olhamos para a vida e talvez você esteja hoje como um pobre coitado. Ó céu, ó vida, ó azar, eu estou sendo oprimido. Ah, ninguém enxuga minhas lágrimas. Salomão está falando assim, eu vi isso aí. Eu vi isso mesmo. Mas eu vi isso para quem está afastado do Senhor ou debaixo do sol, sem a presença de Deus. Porque a palavra do Senhor e Jesus vai dizer para nós que os que choram serão o quê, irmãos? Consolados, irmãos. Nós precisamos olhar para aquilo que Salomão viu e saber que o que Jesus fez por nós é resolver todas as tribulações e os problemas que essa vida tem e ela é real. E Jesus vem e ele tem muito mais do que a ideia de que os que choram serão consolados na terra. Porque ele diz que nós seremos levados para um lugar onde não haverá mais choro, nem pranto. Nós temos uma promessa preciosa de Jesus Cristo. Então pense comigo, melhor é o que nasceu e conheceu a Cristo. E vai poder ter nos seus olhos todas as lágrimas enxugadas, amém? Então, melhor não é quem não nasceu não. Concorda comigo? Melhor não é que não nasceu não. Porque o que não nasceu não existe. Como que ele vai desfrutar da glória eterna? Como que ele vai desfrutar do bem eterno? Se ele não existe. Salomão olhou para essa vida e falou assim, é sim, cheia de opressão. Tem opressão para todo lado. Salomão chega num ponto que ele fala assim, olha, era melhor não ter nascido. Mas nós temos um Deus todo-poderoso, que resolve o nosso problema, que trata as nossas tribulações, que nos dá a saída pelo sangue derramado na cruz do Calvário, e nós podemos crer nisso, amém?
Mas, em segundo lugar, ele vai trazer um outro problema. Verso 4, leia comigo, o texto diz: então vi. Também. Primeiro lugar, ele vê opressão. Segundo lugar, ele vê inveja. É um grande mal do nosso século, da humanidade, de todos os séculos. É um grande mal que a serpente propõe no coração de Eva e que passa para Adão. Se você comer, você vai ser como? Deus. A inveja. Plantou no coração de Eva, que plantou no coração de Adão, o desejo de querer ser como Deus. De olhar para Deus e não se satisfazer em ter sido feitos filhos de Deus, imagem e semelhança de Deus. Não, nós queremos ser como Deus, ou nós queremos ser Deus. Não estavam satisfeitos em ser como Deus. E Salomão vai dizer algo que é muito interessante, porque se você observar, aí você vai poder fazer um pente fino na sua própria vida. Porque ele vai dizer assim, olha, todo o trabalho e toda destreza em obras, tudo aquilo que o homem tem construído, tudo aquilo que o homem tem edificado, ele não tem edificado para a glória de Deus. Aquilo que o homem tem feito, as coisas que o homem tem realizado, as coisas que o homem tem proposto, eles não estão preocupados se o Senhor está sendo visto nisso, se o Senhor está sendo glorificado nisso. Não! Salomão diz que as pessoas estão fazendo isso por causa da inveja que eles têm. Então, se o meu vizinho constrói uma casa de 2 quartos, eu preciso ter uma de 3. Se o meu vizinho compra um carro importado, eu tenho que comprar outro carro importado. Se o meu vizinho compra um Uno, aí não, o Uno não, o Uno é o melhor, ele chegou no topo. Irmãos, perceba. Vocês gostam, né? Salomão está trazendo uma ideia de que o homem não faz nada para a glória de Deus, ele faz por causa da inveja que tem no seu coração. Mas a palavra do Senhor vai dizer assim, olha, quer comais, quer bebais, ou façais o quê? Façam tudo para quê? Nós estamos falando de comer, beber, vestir, comprar, vender, passear, andar, respirar. Todas as coisas que nós fazemos precisam ser para a glória de Deus. Mas Salomão está falando assim, eu estou vendo. Eu estou olhando para a vida, eu estou olhando para as pessoas, eu estou olhando para tudo que está ao meu redor, e as pessoas estão construindo por causa da inveja. Não é porque elas precisam. Não é porque Deus vai ser glorificado nisso. Mas é por causa da inveja. É porque eu quero ser melhor, é porque eu tenho que ser maior, é porque o outro não pode ser melhor do que eu. Irmão, e isso não quer dizer que o ser humano está querendo ser melhor do que o homem mais rico do mundo, não. Ele está fazendo isso no seu patamar. Aí você fala assim, lá no meio das pessoas mais humildes, mais pobres, não tem isso não, pastor, porque lá ninguém tem nada. Você acha que não tem não? Vai lá numa comunidade das mais humildes que tem. E você vai perceber que aquelas pessoas extremamente humildes, e quando eu falo humildade, eu falo aqui de valores mesmo, de dinheiro, de poder aquisitivo. Você vai num lugar de poder aquisitivo baixo, e você vai ver as pessoas disputando o seu iPhone, a sua TV de 60 polegadas. Elas não querem sair da miséria, elas não querem sair da pobreza, elas querem só ser melhor do que o vizinho delas. Elas só querem ser melhor do que o outro. E Salomão está olhando e está dizendo assim, as pessoas estão construindo as coisas e estão construindo por causa da inveja. As pessoas fazem as coisas por causa da inveja. Se elas lideram alguma coisa, elas lideram por causa da inveja. Se elas constroem por causa da inveja. Se elas compram por causa da inveja. E meus irmãos, quando nós olhamos para Jesus, ele se despiu de toda a sua glória. Jesus não usou com usurpação o ser que ele era. Mas ele se despiu da sua glória. E ele agora se faz homem, se faz servo. E ele vai dizer assim, olha, o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. Jesus, ele vem aqui e algumas pessoas querem segui-lo.
E ele fala assim, mas vocês vão me seguir por quê? Eu não tenho onde pousar a cabeça. O outro vai chamar o outro, quer seguir Jesus. Vai lá, vende o que você tem e me segue. O outro se entristece, não quer seguir porque ele tem muitas posses. Aí Jesus começa a chamar alguns para segui-lo. Aí Jesus, vem cá e me segue. Ele fala assim, não, eu tenho umas juntas de boi ali, eu preciso testar. Comprei umas juntas de boi, preciso testar primeiro. Jesus, um homem simples. Deus, Todo-Poderoso. E vem e diz o seguinte, o Filho do Homem não veio para ser servido, mas ele veio para servir e dar a sua vida em favor de muitos. Quando nós olhamos para Cristo, irmãos, nós encontramos um lugar onde a inveja cai por terra, onde a opressão, onde a maldade cai por terra. Quando nós olhamos para Cristo, nós achamos um lugar onde nós somos todos iguais e nós vivemos para a glória de Deus. Mas Salomão não para por aí. E ele vai falar então sobre a preguiça. Olha quais são os temas que ele usa aqui. Opressão, inveja. E quando ele termina de falar sobre a inveja, ele traz o preguiçoso. Ele vai falar de preguiça. Leia comigo o verso 5 e o verso 6, todos juntos, bem alto. O texto diz, o tolo... Ótimo. Preste atenção que Salomão agora vai dizer assim, mas nesse meio todo, você tem um que é preguiçoso. Comer a própria carne é uma ideia de comer a semente que ele tinha para plantar. Ele prefere comer a semente que ele tinha para plantar do que plantar, cultivar e ter alimento para a vida toda. Ele diz assim, nada. Ele olhou para o trabalho e falou assim, não, o trabalho é enfadonho, não vou mexer com isso não. E ele está disposto então a viver nessa preguiça, a ponto de morrer nela. E a palavra do Senhor nos chama para sermos trabalhadores e não preguiçosos. Salomão está olhando para pessoas que estão dizendo assim, eu não me importo com o que vai acontecer. Se eu morrer, morri, acabou. Você tem uma expressão de comer a própria carne. É alguém que não está preocupado com a vida. É alguém que não está preocupado com o amanhã, no sentido de se doar ao serviço necessário. Pense que Salomão está aqui, e parece que isso é conflitante, mas não é. Mais uma vez, traga o equilíbrio. Salomão está falando que o muito trabalho é enfadonho, e ele é ruim, e ele é desastroso, mas ele está dizendo que a preguiça é uma praga, e ela vai matar você. E a palavra do Senhor, ela diz que a gente tem que ter com a formiga, aquele que é preguiçoso. Usa a formiga como exemplo, aquele que ajunta no verão para poder passar o inverno. E quando nós olhamos para esse tempo, nós olhamos para pessoas que não têm tido a destreza de trabalhar na obra do Senhor, de trabalhar para o Senhor, e nós estamos, irmãos, no trabalho da última hora. Nós não podemos ser preguiçosos. Deixa eu dizer uma coisa para você. Muitas pessoas já trabalharam muito mais que nós. Nós estamos vivendo a parábola do trabalhador. Nós somos os trabalhadores da última hora. Nós vamos receber a mesma recompensa, irmãos. Nós vamos para a mesma glória, para o mesmo céu. Nós desfrutaremos da mesma graça. E nós estamos na última hora. Muitas pessoas já trabalharam muito mais do que nós. Muitas pessoas no passado já se doaram muito mais do que nós. Eu vou tomar a liberdade de citar a irmã Heloísa, que eu estive lá essa semana. E eu tive uma surpresa tão grande. A irmã Heloísa, ela tem um caderno, onde ela escreveu quase 3.000 perguntas bíblicas com respostas e referências. Eu já falei com ela que nós vamos pegar o caderninho dela e vamos transformar num livro para a gente pôr na nossa mão. Perguntas preciosas, com respostas preciosas e referência bíblica. A irmã Heloísa me contava que não ficava uma noite sem fazer uma visita. Eu estou tomando aqui a liberdade, viu, irmã Heloísa? Porque eu não posso deixar de dar esse testemunho, não. Tá?
Eu preciso tomar essa liberdade aqui. Não é para exaltar a irmã Heloísa, não, tá, irmãos? É para mostrar que muitas pessoas já trabalharam muito mais do que a gente. Muito mais do que a gente. Porque nós estamos preocupados em correr atrás do vento. Nós estamos preocupados com o nosso trabalho. Nós estamos preocupados com nossas conquistas, com as nossas compras. Nós estamos preocupados com os nossos lazeres, com as nossas viagens. Enquanto muitas pessoas, há tempos atrás, trabalharam muito mais do que a gente. Muito mais do que a gente. E o Senhor está dizendo assim, o preguiçoso está pegando a semente, está comendo, e depois vai morrer. Sabe o que você tem que fazer com a semente? O que você tem que fazer com a semente? Plante. Plante a semente. Nós somos semeadores. Nós pegamos sementes e lançamos as sementes na terra. Quem vai fazer a semente crescer não é a gente não, tá, irmão? Você não é a pessoa que vai fazer a semente brotar e crescer. Porque o crescimento quem dá é quem? É o Senhor. Uns plantam, outros regam, e o Senhor Deus é quem dá o crescimento. E Salomão está dizendo assim, eu vi um preguiçoso, e eu vi um preguiçoso que está disposto a comer a própria carne. Mas ele não para por aí. E ele finaliza então no quarto e último ponto destas tribulações da vida, e ele vê ganância. Salomão viu opressão, Salomão viu inveja, Salomão viu preguiça, e Salomão viu ganância. Leia comigo versos 7 e 8, em alto e bom som. O texto diz, então considerei outra vaidade debaixo do sol. Isso é, seus olhos não se fartam de riquezas. E não diz. Também isso é vaidade. E enfadonho trabalho. Presta atenção que mais uma vez Salomão está colocando o preguiçoso, que não trabalha nada, que não faz nada. Mas ele agora está colocando uma pessoa. E ele está dizendo assim, esse homem não tem ninguém. Ele usa aqui duas figuras, ele não tem filhos e ele não tem irmã, que são pessoas que possivelmente dependeriam dele, tá? Porque talvez se ele tivesse um irmão, o irmão tem a sua independência, o irmão tem a sua vida e vai viver a vida, mas talvez a irmã tivesse que ficar sob os seus cuidados. Por isso ele usa duas figuras aqui, que naquela época eram pessoas de cuidados, que necessitavam de cuidados. Mas ele já utilizou aqui que ele não tinha ninguém. Esse é um homem sozinho. E esse homem sozinho faz o quê? Trabalha, 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 junta, 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 trabalha, 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 junta. E ele não pergunta, eu estou trabalhando para quê? Eu estou ajuntando para quem? Isso vai ficar para quem? Eu vou deixar isso para quem? Salomão começa a olhar para a vida e ele vai dizer que essa ganância está enraizada no coração de muitas pessoas. E meus irmãos, quando nós olhamos para o nosso tempo, é mentira ou é verdade, irmãos? Nós estamos vivendo num tempo, o mundo vive debaixo de ganância a vida inteira. Não é o nosso tempo, não é 2025, não é o nosso governo, não é o governo anterior, não é o governo antes do anterior, é o povo. É o ser humano. No Brasil, nos Estados Unidos, na Europa, na Ásia. Em todos os lugares. A ganância que toma o coração do homem de uma maneira que o homem trabalha, 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 guarda, 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 consome, mas ele não sabe desfrutar de nada. E ele não tem aonde deixar aquilo. Estes são os males que Salomão apresenta para a vida. Depois que Salomão vai dizer para a gente assim, para de perder seu tempo. Quando Salomão termina de dizer para a gente assim, aproveita melhor o seu tempo. Trabalhe e trabalhe para Deus. Trabalhe para o Senhor. Desfrute o bem do seu trabalho. Coma, beba, porque Deus criou o trabalho para isso. O Salmo 128 vai dizer, bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, dos trabalhos de suas mãos comerás. Feliz será e tudo te irá bem. Faça isso, viva assim. Mas viva sem inveja, sem querer ser melhor do que ninguém. Salomão está reforçando aquilo que ele já havia dito no capítulo anterior.
Salomão, para com inveja. Seja alguém que tem satisfação naquilo que Deus colocou nas suas mãos. E olha, a palavra do Senhor vai dizer que melhor é dar do que receber. Mas o ser humano está numa ânsia, a ganância de ter. É para mim, eu. Por isso nós estamos igual Salomão, quando ele disse, eu fiz para mim, plantei vinhas para mim. Eu edifiquei jardins e pomares para mim. Salomão está aqui revelando e colocando aqui o seu pecado, irmãos. Está colocando aqui como ele viveu nesse mundo. Salomão está mostrando algo que ele vivenciou. Talvez Salomão não tenha experimentado a preguiça, por ter sido um homem muito trabalhador, muito inteligente. Ele viveu o outro lado da história, mas ele olhou para o outro lado e disse assim, olha, também tem um preguiçoso que não quer saber de nada. E está morrendo lá por causa da sua preguiça. Nós precisamos olhar para essas tribulações. E na semana que vem, nós vamos ver o restante do texto, onde ele começa a propor então. Onde ele começa a dar aqui a saída. Mas nós já vimos muitas delas aqui. Em primeiro lugar, e eu quero fazer algumas aplicações, é que o Senhor Jesus é aquele que nos livra de toda a opressão, amém? Nós não precisamos viver debaixo de opressão. Nós não precisamos temer o mal, porque nós temos um Deus que está conosco. Em segundo lugar, nós precisamos ter inveja de ninguém, porque nós somos chamados para ser cristãos. Nós somos chamados para ser aqueles que vão viver o que João disse na sua primeira carta, 1 João 3,16, onde ele diz que nisso nós conhecemos o amor. Que Cristo deu a sua vida por nós e nós devemos fazer o quê? Dar a vida pelos nossos irmãos. Nós, irmãos, temos trabalho suficiente, terceiro lugar, para não sermos preguiçosos. Tem trabalho para todo mundo. Mesmo que já seja a última hora. Talvez você não vai ser a pessoa que vai ter o privilégio que a irmã Heloísa teve. E o irmão Geronides. Talvez você não vai ter. Os tempos são outros. Os tempos mudaram. Mas você não precisa ser preguiçoso. Talvez você chegue numa terça-feira. Você chegou do trabalho cansado. E você prefere então assentar à frente de uma televisão. Ou no seu celular e aplicativo. E você prefere então descansar. A trabalhar no reino, a vir orar. A pegar a sua família e trazer para o culto de oração e falar assim, nós vamos orar. Muitas vezes nós temos sido preguiçosos. Não no trabalho. Talvez seja um cara que levanta 4 da manhã. Mas muitas vezes nós estamos sendo preguiçosos na obra do Senhor. Você tem trocado a obra do Senhor, a vida com Deus, um relacionamento com Deus, por um outro tipo de trabalho, que é a sua vida secular. Que Salomão vai dizer, é canseiro e enfado, é correr atrás do vento. E em último lugar, o Senhor tem preparado para nós um lugar perfeito. Nós não precisamos ser gananciosos. Nós não precisamos ficar ansiosos com aquilo que nós havemos de comer, de beber, de vestir. Porque o Senhor sabe que nós necessitamos de todas essas coisas. Mas Jesus vai dizer algo muito precioso para nós. Ele vai dizer assim, olha, não ajunteis tesouro aonde? Aonde, irmão? Não ajunta tesouro aqui não. Por que ele falou para a gente não ajuntar tesouro aqui? O ladrão rouba, a traça corrói. Não é isso? Então Jesus fala assim, você está sendo ganancioso e juntando coisa nessa terra para quê? Mas ele vai dizer para a gente então, ajunte tesouro aonde? No céu. Onde o ladrão não escava e não rouba. Onde a traça não corrói. Talvez você tenha sido um bom preguiçoso na obra do Senhor. Reveja seu pensamento. Talvez você é um bom trabalhador. Se desgasta no seu trabalho.
reveja o seu pensamento. Não tem desfrutado da sua família? Não tem desfrutado da sua casa? Não tem desfrutado dos relacionamentos interpessoais? Não tem desfrutado de nada porque você realmente tem algo no coração que você quer e você vai perceber que você está construindo movido à inveja. Que você não precisa disso tudo. Faz uma reflexão. Reavalie o seu trabalho. Reavalie as suas funções. Comece a olhar para o reino e construir algo sólido no reino. Sabe por quê, irmão? Porque a opressão nesta terra sempre vai existir. No mundo tereis aflições. Não se assusta com isso, não. Tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Você talvez tenha buscado o Senhor por medo. Talvez você é um crente, um cristão, por religião apenas. Talvez você é um bom religioso. Talvez isso venha da tradição. Evangélico também tem tradição, tá, irmão? E muitas vezes as pessoas são apegadas às tradições. E vivem por causa das tradições. Talvez você tenha se preocupado com a sua família diante das opressões do mundo. Mas você não tem se preocupado com a sua família em construir uma base sólida para ela, quando você deixa a inveja corroer e consumir sua alma. E a inveja te consome e ela mata você e sua família. Talvez você esteja com uma preguiça tamanha que você também não consegue levar sua família para lugar nenhum. E aí eu quero fazer essa aplicação aqui para as nossas casas, para a nossa família, nesse mês da família. Para que você possa refletir nisso. Talvez as suas ambições tenham matado seus filhos. Talvez as suas ambições e a sua ganância esteja acabando com o seu casamento. Talvez é a preguiça que está acabando com a sua vida. Mas você está olhando para a vida e está falando assim, não, a culpa é da opressão, a culpa é da injustiça, porque tudo é muito injusto. Mas no final das contas, é você que tem inveja, é você que é preguiçoso, é você que é ganancioso. Faça uma reflexão sobre isso. Procure vencer aquilo que ainda lhe é necessário vencer. Talvez você é uma pessoa que hoje que já venceu muitas dessas batalhas. E se você já venceu, você pode ajudar outras pessoas a vencer e dizer assim, olha, eu também já fui ganancioso demais. Mas o Senhor me deu vitória. E eu consegui. E eu venci. Talvez você seja alguém que já tenha sido muito preguiçoso. E o Senhor te acordou, te acionou. E você pode ajudar outras pessoas a serem trabalhadores. Principalmente na obra do Senhor. Talvez você já tenha sofrido muita inveja. Ou sido muito invejoso. Saiba que Deus tem para você aquilo que lhe pertence. Aquilo que Ele preparou para cada um de nós. Porque Ele sabe que nós necessitamos das coisas. E então nós buscamos em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E essas coisas, elas são acrescentadas na nossa vida. Vamos ficar de pé. Você vai orar pela sua vida, pela sua casa, pela sua família. E você vai pedir ao Senhor que te livre dessas tribulações. Você vai pedir ao Senhor que te guarde de todas elas. Elas estão aí, irmãos. Então faça isso. Coloque sua vida diante do Senhor. Fala, Senhor, eu não quero viver sob o jugo das tribulações. Eu não quero viver sobre o jugo da inveja. Eu não quero viver amarrado no jugo da opressão. Eu não quero, Senhor. Porque eu tenho um Deus que me ama e que me amou de tal maneira. Que enviou o seu Filho. Para que uma vez eu crendo nele, não pereça, mas tenha vida eterna. Fala com o Senhor se ainda há no seu coração alguma preguiça, algo que não te deixa avançar, algo que não te deixa
progredir. Você fala, Senhor, arranca esse negócio de mim, Senhor. Eu quero viver para o Senhor. Eu quero viver para a sua obra. Eu quero fazer a sua obra, independente das circunstâncias. Fale com o Senhor. Coloque a sua vida diante dele. Porque o Senhor é aquele que te guarda, é aquele que guarda a sua família. O sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo mal. O Senhor guarda a sua saída, a sua entrada, desde agora e para sempre. Ainda que você ande pelo vale da sombra da morte, você não precisa temer mal nenhum, porque o Senhor está contigo. Coloque o seu coração diante dele agora. Coloque a sua vida diante do Senhor, sua família, sua casa, seus filhos. Deus, obrigado pela sua palavra. Obrigado porque o Senhor permitiu que Salomão fosse um rei que experimentasse todas as coisas dessa vida, para que pudéssemos olhar para ele e não cometer os mesmos erros. Olhar para aquilo que o Senhor criou e dar glórias ao Senhor. Não temer as tribulações da vida. Não nos deixar levar pelas opressões, pela inveja, pela preguiça, pela ganância. Mas que possamos ser homens e mulheres de Deus. Uma família guiada pelo Senhor, que faz todas as coisas para o louvor da sua glória. Que tem uma mente voltada para o reino do Senhor. Que tem uma visão voltada para a esperança da vida eterna. Que tem os olhares fitos no Senhor Jesus, autor e consumador da nossa fé. Manifesta essa graça na nossa vida nessa noite. Obrigado por este culto tão precioso. Leva-nos em paz. Nos conduz a uma semana poderosa, preciosa na sua presença. Guardado pelo seu poder. Em nome do Senhor Jesus. Amém.